Boa noite, gente. Eu me chamo Elias. O nosso grupo vai falar sobre juizados especiais. Os componentes são Francisco, Claiane e Juliana. Eu vou falar principalmente sobre os conceitos e os princípios. Como aqui está todo o roteiro, como vocês podem ver, eu fiquei com os conceitos e os princípios. Após isso, será a fala do Francisco, funcionamento e exemplo prático será da Juliana. E após isso, a Claiane vai falar sobre as vantagens, os desafios e finalizando com o Francisco. Agora aqui a gente vai explicar um pouquinho o que é o juizado especial. E a gente vai falar sobre algumas características dele. O juizado especial, ele foi criado em 1995 para facilitar o poder jurídico sobre as suas transações, problemas no dia a dia. Afinal, o que adianta eu colocar um caso juridicamente, sendo que tem outros casos mais importantes e bem mais complexo de se resolver. Então, eles criaram esse tipo de projeto para que possa facilitar o acesso aos outros casos mais simples do cotidiano. Causas de menor complexidade. Como eu já tinha falado, eles comparavam e equilibravam os casos, fazendo uma complexidade e vendo qual que seria melhor, qual que seria mais rápido e qual, burocraticamente, seria melhor se resolver logo. Afinal, casos demoram e não é tão simples assim de se resolver. Bom, agora falando sobre os princípios. Esses daqui são todas as características do juizado especial. Como cada um deles se define? A oralidade principalmente. A oralidade, ela é bem mais simples do que outros casos jurídicos podem se resolver. Afinal, juizado especial. Então você pode usar uma linguagem mais simples, não precisa de uma linguagem tão burocrática, jurídica e principalmente no tribunal onde você tem que estar. Sendo que tem que respeitar aquele tipo de lugar. E a simplicidade. Uma característica muito boa que dá para se identificar é a contestação e o pedido. Você não precisa colocar o pedido fisicamente. Você também pode fazer um pedido oralmente. Nesses casos mais simples, esse tipo de coisa é muito melhor você chegar no tribunal. Outro artigo em que eles falam, que é o artigo 14 da lei número 9.099, eles falam que também você não precisa de um advogado. Você também pode se apresentar lá, fisicamente, presencialmente ou virtualmente, e esclarecer e fazer o pedido ou a contestação oralmente. É um fato bem interessante. Informalidade. Esse tipo de caso, a informalidade, ele também faz contexto com a simplicidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a informalidade você não precisa de papéis, não precisa de tantas informações. Tem vários pedidos em que falam que a contestação tem mais de 5 páginas. Nesse caso do juizado especial, você não precisa colocar um pedido tão longo, uma contestação tão longa. A informalidade, nesse caso. Economia processual. Agora que nós chegamos a um tópico interessante. Nesse caso, eles queriam diminuir a causa burocrática e também facilitar esses casos mais simples. Como assim? No caso de um juizado especial, eles geralmente usam um tempo de 3 a 6 meses, tirando os outros casos que duram mais de 1 ano. Como o caso de um acidente leve de trânsito, 2 carros se bateram. Nesse caso, eles entram em uma conciliação e tentam entrar em uma conciliação entre os dois. Assim também, facilitando muito, não só financeiramente, mas burocraticamente e juridicamente. E a celeridade. O que isso quer dizer? Que é a aceleração desse processo. O que isso quer dizer? Bom, é muito mais acelerado você criar uma lei que facilita os envios desses casos. Afinal, é para isso que ele foi criado. Agora passo minha fala para o Francisco. Bom, boa noite, eu sou o Francisco. Vamos falar brevemente aqui sobre o histórico dos juizados especiais. Em 1913, nos Estados Unidos, foi concebida o sistema de Small Claims Courts, que é juizados de pequenas causas, né? Traduzidos para o português. Isso houve uma evolução, tal, não é o caso aqui agora de a gente se estender nesse histórico, mas até chegarmos em 1984, quando no Brasil, através da lei 7.244 de 1984, foi regulamentado os juizados de pequenas causas, né? E nesse período, de 1984 até a Constituição de 88, vigorou esse sistema. Na Constituição de 88, no artigo 98, inciso 1, nós temos a previsão, os colegas vão falar aqui mais na frente, né? A previsão da implantação dessas cortes, né? Desses juizados, vamos dizer, esses juizados de pequenas causas, né? Só que a nomenclatura mudou. Na Constituição de 88, passou-se a chamar, não sei, alguém teve algum preconceito com o termo pequenas causas, né? Mas enfim, mudou para juizados especiais. Só que esses juizados especiais eles só foram regulamentados por lei no ano de 1995. Até então, esse período, continuou sendo utilizado o regime
que era muito semelhante, né, das pequenas causas, de poucas diferenças, né? Por exemplo, as turmas recursais, nesse período em que eram juizados de pequenas causas, eram bem confusas. A questão da turma recursal, tinha muita rejeição de processo, enfim. Os colegas vão detalhar mais, mas nós temos juizados especiais cíveis e os criminais. Os cíveis são até 40 salários mínimos, o pessoal vai se aprofundar mais nisso. E os criminais são crimes chamados crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena é inferior a 1 ano de reclusão. Outra coisa que eu achei interessante é que, hoje em dia, os juizados estaduais, os juizados estaduais correspondem a 30% das causas nas varas estaduais. E nas federais esse número vai para 60%. Isso é um grande avanço no acesso à justiça. Mais para frente nós vamos falar sobre isso de novo. Passar a palavra aqui agora, Claiane. Boa noite, eu me chamo Claiane. Vou falar um pouco sobre as vantagens e os desafios dos juizados especiais. Eles foram criados para desafogar a justiça comum e facilitar o acesso ao sistema judiciário. Como o Elias falou, as custas processuais em primeira instância são gratuitas. A pessoa pode litigar sozinha sem um advogado. O foco principal é o acordo e também a questão da humanização, né? O fato de resolver o conflito de forma amigável e também menos burocracia, com papéis e termos jurídicos rebuscados. E também o objetivo que o juiz entenda o processo, né, e ache uma solução mais viável, juntamente com o acordo. Já os desafios. Os juizados, eles não aceitam causas que exijam perícias técnicas demoradas. O limite do teto é até 40 salários mínimos. Se o prejuízo for maior, a pessoa tem que abrir mão, né, do excedente ou ir para a justiça comum. Se você perder em primeira instância e quiser recorrer, você vai ter que arcar com todos os custos e com o advogado também. Se o réu ele sumir e não for encontrado na residência dele, o processo pode ser extinto e sem resolução de mérito. E devido à facilidade do acesso aos juizados especiais, eles estão superlotados também, o que acaba ferindo a promessa de rapidez, né, trazendo superlotação também, gerando conflitos. Agora irei falar sobre o funcionamento. O juizado especial tem 5 pilares, como já foi dito, que é oralidade, simplicidade, informalidade, celebridade, custo processual, que é menor. Além disso, eu irei falar sobre algumas regras. O limite é até 40 salários mínimos. Além disso, até 20 salários mínimos é facultativo o uso de advogado, ou seja, se eu quiser, eu posso entrar com ação sem advogado. Porém, de 20 a 40 salários mínimos é obrigatório o uso de advogado. Além disso, quando vai para a segunda instância, também é obrigatório o uso de advogado, mesmo que seja abaixo de 20 salários mínimos. E além disso, uma custa processual. Agora ele fala sobre as fases. Que primeiro tem a averbação, logo após citação, conciliação e julgamento e sentença. Na averbação, eu posso ir até um fórum, relatar o que ocorreu, até mesmo pelo Tribunal de Justiça, caso eu não queira ter um advogado. Ele irá transcrever tudo isso e fazer a petição. Após isso, irá ser citado o réu para que haja a sentença de conciliação. Na verdade, a mediação. Aí vai ter essa audiência, que é o mais importante do juizado especial. Caso não chegue a um acordo, vai ter o julgamento. Nesse julgamento, as partes irão apresentar as provas e as testemunhas. Caso não chegue a um acordo, o juiz irá dar uma sentença e, se o réu, alguma das partes quiserem recorrer, vai para a segunda instância, no qual será obrigatório o uso de um advogado. Agora, um exemplo prático. Por exemplo, eu comprei esse computador no valor de R$ 3.500. Em 15 dias, esse computador estraga. Aí eu vou até a loja, peço meu dinheiro de volta ou então um novo produto. Porém, se recusam a fazer isso. Aí, com isso, eu posso ir até o fórum e relatar o ocorrido, como é abaixo de salários mínimos esse computador. Aí lá, o funcionário irá fazer a petição, a loja será citada. Aí, após isso, irá ter a audiência de conciliação, no qual terá eu e o réu e mais um mediador. Caso a gente não chegue num acordo, por exemplo, ele se recusar a me devolver o dinheiro, ou então eu não querer um valor abaixo do que ele ofereceu, irá ter uma audiência de uma audiência no qual o juiz irá decidir qual dos dois está correto, qual que será feito no caso. E caso eu não concorde com a sentença dada pelo juiz, eu posso recorrer. Aí, nesse caso, terei que contratar um advogado, mesmo sendo abaixo de salários mínimos, porque já irá para a segunda instância. Bom, agora vamos falar brevemente também sobre a questão dos juizados aqui no Tocantins. Praticamente todas as comarcas, ou a maioria, pelo menos a maioria delas, tem juizados especiais, eles são de 40 a 60, mais ou menos, e o Tocantins utiliza um processo que é considerado o melhor, uma ferramenta
que se chama Justiça 4.0, que é um software, né, uma espécie de programa onde todas as fases do processo elas são tornadas eletrônicas, inclusive até as audiências. 100% dos processos hoje podem ocorrer via Justiça 4.0, através de videoconferências, o que facilita bastante o acesso, porque as pessoas às vezes têm que se deslocar distâncias enormes, quando essa audiência pode ser feita online, isso facilita para todo mundo. Bom, a conclusão que nós tiramos é que os tribunais especiais, os juizados especiais, são um excelente meio de acesso à justiça, visto que a maioria dos casos são causas pequenas, ou pelo menos boa parte delas. Então, tem as suas limitações, é um sistema que ainda pode ser aprimorado, mas que tem, sim, uma importância social significativa. Visto, por exemplo, que com a implantação de sistemas eletrônicos e juizados especiais, houve um acréscimo de mais de 50% nos casos julgados, né, dado o princípio da celeridade que a colega bem falou. E é só isso que nós tivemos que falar mesmo. Obrigado.